E aqui no Brasil, a gente tem percebido uma mudança de discurso do governo do presidente Jair Bolsonaro no combate ao novo coronavírus. A gente vai a Brasília agora para saber quais mudanças foram essas. Paola, boa noite para você. A gente viu que os Estados Unidos têm endurecido aí o combate ao novo coronavírus, pedindo para que as pessoas fiquem em casa. A gente viu prateleiras vazias, as ruas praticamente desertas. O presidente está sinalizando que deve seguir a linha de Donald Trump no combate ao novo coronavírus. Boa noite. Boa noite, Suelen. Boa noite a todos. Se ele vai seguir a linha dos Estados Unidos de chegar a aplicar multas para as pessoas que estão fora das casas, a gente ainda não sabe. Mas o pronunciamento oficial que aconteceu na noite de ontem, quem acompanhou pôde perceber que o presidente ele mudou muito o tom do discurso. Em nenhum momento ele se referiu à Covid-19 como uma gripezinha, falou-se em pandemia, reforçou falas feitas pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde e reforçou que está tentando equilibrar as preocupações com a saúde e também com a economia. O discurso dele vinha muito mais pesando para o lado econômico. Agora, ele teve um equilíbrio, uma demonstração de que não está fazendo de menos por essa pandemia que está atingindo, claro, todo o mundo. Esse discurso ele foi recebido de uma maneira muito melhor, tanto pelos companheiros políticos do próprio presidente. Alguns ministros já vinham demonstrando que não estavam de acordo com o posicionamento do presidente de reforçar o tempo todo, de que o isolamento não seria uma boa saída, e também em outras partes dos poderes, já que o próprio poder legislativo ali pelos presidentes das casas, Rodrigo Maia e o senador Davi Alcolumbre, eles já demonstravam em outras falas do presidente que não gostavam do tom que o presidente usava a respeito dessa questão de chamar o isolamento vertical ao invés do horizontal. De hoje para amanhã também, 3 medidas provisórias. A primeira é a trabalhista, que visa a manutenção de empregos. Uma previsão de 58 bilhões de reais de gasto. Outra MP de crédito para manutenção de empregos, também na ordem de 34 bilhões de reais. É que as fontes são diferentes. E o último MP, apoio para estados e municípios, a fundo de participação de município e fundo de participação de estado. É um socorro emergencial que estão previstos por parte da União 16 bilhões de reais. Essa fala que a gente ouviu agora foi dada pelo presidente Jair Bolsonaro no início da tarde de hoje no Palácio do Planalto. Ele anunciou essas 3 medidas provisórias que devem ser editadas até amanhã, 2 que falam sobre a manutenção dos empregos e uma sobre esse repasse, então, de recursos para os estados. As 2 medidas de manutenção de emprego, elas falam sobre aquela compensação que o governo já anunciou que vai fazer para quem quiser reduzir as jornadas de trabalho e também os salários. E a outra medida, também já comentada pelo governo federal, é a respeito da possibilidade de empréstimos para pequenas e médias empresas que precisem de ajuda para pagar os funcionários por 2 meses. Essa ajuda seria feita com o pagamento direto no CPF do funcionário. Paola, agora parece que a ministra Tereza Cristina da Agricultura deu algum depoimento hoje, em relação ao abastecimento no Brasil. Houve uma polêmica em relação a um Ceasa em Belo Horizonte, é isso? Exatamente. A ministra Tereza Cristina ela participou de um pronunciamento que aconteceu agora às 5 horas da tarde, também no Palácio do Planalto. E um jornalista questionou a ela a respeito do abastecimento em todo o país, porque ela ficou reforçando de que não há risco de desabastecimento, mas esse vídeo realmente rodou várias redes sociais, WhatsApp de muitas pessoas, e parecia naquela imagem que o Ceasa de Belo Horizonte estava com falta de produtos. Mas a ministra reforçou que aquele era um momento de higienização da Ceasa. O subsecretário de Política Agrícola também de Minas Gerais falou a mesma coisa para o nosso canal, para o Canal Rural, quando ele foi procurado, informando de que era apenas um momento de higienização, que não há esse problema de desabastecimento. O que ela acabou moderando ali é que o comitê de crise criado no Ministério da Agricultura está fazendo uma análise dos cenários de possibilidade de aumento dos preços nas prateleiras dos mercados, por algum problema logístico ou então por interesse em realmente subir o preço nesse momento de crise. Lembrando que a criação de um comitê de crise pelo Ministério da Agricultura foi uma sugestão do nosso comentarista Benedito Rosa. Paola, para finalizar, toda a imprensa está na expectativa pela caneteada de Jair Bolsonaro
a respeito do auxílio de R$ 600 a 54 milhões de trabalhadores. Ele saiu? Não, a sanção não saiu ainda, viu? É uma grande expectativa para que pelo menos até amanhã cedo essa sanção ela aconteça, até porque na fala do presidente no início da tarde, ele também disse que faria essa sanção que já é muito esperada por todo mundo que está sem trabalhar aí pelo menos 10, 15 dias. Paola Cuenca, ao vivo de Brasília. Paola, muito obrigada pelas suas informações. Te desejo uma ótima noite, um bom trabalho para você, porque eu sei que você não para. Para nós. Tchau, tchau. E a gente vai ampliar esse assunto com o Miguel Daúde, que já está aqui. Daúde, boa noite para você, primeiramente. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Suelen, boa noite a todos. Daúde, olha só, o pronunciamento de ontem do presidente Jair Bolsonaro já demonstra uma certa mudança de postura em relação à política de combate do novo coronavírus, né? Você acompanhou a gente desde o início da edição, a gente conversou com uma brasileira que mora nos Estados Unidos, lá as coisas não estão nada bem, os Estados Unidos é o epicentro do novo coronavírus na América, né, no continente americano. Você acha que agora, a partir de agora, o governo brasileiro vai seguir a linha do Donald Trump e vai endurecer as penas a quem insistir em descumprir a quarentena? Bom, o pronunciamento do presidente ontem, ele foi em linha com o que precisava ser feito para que a equipe do presidente pensasse da mesma forma. Porque alguns pensavam ou gostariam que houvesse uma quarentena vertical, que era o caso do presidente, e outras que era uma quarentena horizontal. E havia dentro do governo um distanciamento, uma insatisfação. E o presidente Bolsonaro, sabidamente, ele veio e colocou a posição que deve ser tomada. E ele deixou bem claro, né, nas suas palavras, não houve nenhum ataque, não houve nenhum comentário, aquele que dá margem para a imprensa ficar aí questionando, a não ser a questão do OMC, mas que se nós pegarmos o contexto da fala do representante, a gente vê que o presidente Bolsonaro ditou essa fala. Bom, fora isso, houve então um consenso de que nós temos que combater, em primeiro lugar, a pandemia e sempre pensando também na manutenção do emprego. Nós vimos o depoimento dessa brasileira lá nos Estados Unidos, onde ela disse que nem pode sair de casa, sua renda caiu. E como ela, existe milhões de pessoas no mundo nessas circunstâncias. Aqui no Brasil ainda a gente tem uma lei trabalhista que procura dar uma proteção. Nos Estados Unidos não existe essa lei trabalhista. E a gente sabe que essa pandemia vai criar problemas. Então o presidente Bolsonaro, ele simplesmente colocou, olha, temos que agir dessa forma, e aí o Brasil continua, né, tocando a sua realidade. Nós vimos há pouco o pronunciamento do ministro da Saúde, que é muito preocupante. Sueli, é aquilo que a gente falou ontem aqui, né, as pessoas estão achando que parte da economia vai ficar fora do problema do coronavírus, que a China vai continuar comprando, né? Na realidade, a China, ela não consome, né, muito. Quem consome muito são os Estados Unidos. Se os Estados Unidos começam a ter a sua estrutura abalada, o mundo vai sentir, né? E dentro desse cenário, a preocupação do ministro, até ele disse que depois que passar essa questão do coronavírus, nós precisamos rever, que não tem sentido o Brasil ficar na mão da China, comprar tudo da China. Quer dizer, boa parte do que nós consumimos, nós não produzimos. Os Estados Unidos parece que mandou 23 aviões para a China, cargueiros para trazer produtos para combater o coronavírus. E provavelmente nós vamos ficar sem esses produtos. Outra coisa que preocupa o ministro, eu estou dizendo isso para o produtor entender que essa crise é grave. Não é uma crise porque você produz alimento que você está numa redoma. Não é bem assim. A produção de medicamentos aqui, 95% dos sais que são utilizados na fabricação de medicamentos vem da Índia. E a Índia trancou tudo isso. Então ele coloca um cenário não muito otimista mais para frente, que pode ser tão grave quanto o coronavírus. Então, o presidente, quando ele faz o seu discurso, como fez ontem, ele mostra
que realmente nós temos que nos preocupar. Que respeita lá a posição que ele tenha, mas ele deve preservar a unidade da sua equipe para que a sua equipe possa ir mais para frente, né? A gente viu também o pronunciamento da ministra da Agricultura, não achei nada de excepcional, que o Brasil vai continuar produzindo alimentos, isso vai, ministra, mas só que tem muitos produtores, né, como 1 milhão de pessoas, 1 milhão e 200 mil produtores de pequenos produtores que produzem leite, esse está no mato sem cachorro, ministra. O pessoal do arroz, a questão do endividamento. Então, tudo isso tem que ser colocado, não colocado, mas tem que ser atendido. Outra coisa que a gente viu aí no pronunciamento da Paola, quer dizer, a complexidade que é você fazer o dinheiro chegar na mão das pessoas. Nós temos aí, agora já estima um número que eu sempre disse, né, 60 milhões de brasileiros na informalidade. Então, a dinâmica do combate à doença depende muito também de como você atende essas pessoas. Porque senão, o que vai acontecer? Você vai no supermercado, o supermercado não vai vender. Já caíram as vendas dos supermercados, né? Foi aquele pico, agora voltou a cair. Por quê? Porque as pessoas já estão muito mais preocupadas em ter dinheiro para gastar e ter dinheiro para comprar, né? Então, essa dinâmica, eu insisto nisso, porque eu acompanho muito todos os mercados. Hoje o mercado Perfeito. ficou aí, o dólar bateu um recorde, né? Pelo pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, até 240 mil pessoas que podem morrer. Então, esse cenário, ele é um cenário que exige consenso de todos. Então, desta forma, o presidente Bolsonaro fez muito bem, né? Alguns gostaram, outros não. Eu, particularmente, gostei, porque ele não provoca ninguém, ele simplesmente pede a unidade em torno do combate ao coronavírus e também em torno de você tentar manter a economia. Então, a preocupação, Sueli, é exatamente essa. Nós temos que ter a capacidade de enxergar um pouquinho mais para frente, porque não adianta você achar a China vai comprar, a China vai fazer isso. Não adianta, porque a China produz, o que ela produz, ela vende para quem? Para os países da Europa, principalmente para os Estados Unidos, que estão enfrentando uma crise, como essa brasileira que está lá falou. Então, num primeiro momento, você não tem um cenário claro, a não ser que você pesquise, investigue. Perfeito. Eu não estou aqui pregando catastrofismo, nada disso. Eu estou simplesmente chamando a atenção dos produtores rurais, coisas que eu sempre fiz, para que os produtores rurais tenham consciência do que eles produzem, é muito importante, tem que continuar produzindo, mas não pensem que a agropecuária está fora da crise, está fora do mundo. A agropecuária está nesse mundo que está recessivo, que vai ampliar essa recessão, e o consumo de alimentos depende muito de renda, crescimento e distribuição. Perfeito. Então, portanto, pessoal, vamos lá. Eu estou calmo, mas meu objetivo é exatamente vocês me orientá-los. Essa sua calma, ela é um pouco há controvérsias, mas a gente vai conversando ainda sobre isso. Miguel, você gostou da nossa ideia rapidinho da gente trazer um relato de outros brasileiros pelo mundo e o que a gente pode fazer aqui para ajudar a combater? Eu adorei, sabe por quê? Ontem eu tenho uma amiga que tem uma filha na Austrália. Sim. Uma estudante lá na Austrália, e ela me dizia, ela estava desesperada porque a filha não conseguia passagem para vir embora, não conseguia, estava desempregada, não tinha auxílio do governo. E como essas moças, existem muitos outros brasileiros que estão nessa situação. Então, isso é importante nós trazermos. Eu gostei muitíssimo da ideia de nós trazermos esses comentários, porque são comentários que mostram a realidade do que está se passando. Hoje nós vimos nos Estados Unidos. E é bem isso que essa moça colocou para nós. Então, portanto, eu acho importante, vamos continuar mandando os seus vídeos para o Canal Rural, se você mora no exterior, para que a gente possa transmitir e mostrar para o produtor, para o mundo, para os brasileiros, que o Brasil Perfeito. não é uma cena. O mundo todo vive uma situação que exige cuidado, Sueli.
Miguel Daúde, falando em casa da nossa quarentena, ainda bem que existe a tecnologia para nos aproximar dele. Obrigada, Miguel. Ótima noite para você. Nos falamos. Obrigado. Igualmente a todos.